Bom, vamos conversar então sobre este assunto e outros, especialmente os outros. Nós vamos falar bastante de inflação aqui com o Caio Megali, que foi diretor da Secretaria Especial da Fazenda no Ministério da Economia e hoje é economista-chefe da XP. Megali, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a gente. É claro, a gente vai falar bastante sobre inflação, mas eu não posso deixar de te perguntar uma declaração tão enfática do ministro da Economia, né? É claro que é parte também de quem quer que ocupe o cargo, manifestar otimismo, né? Tentar impulsionar a economia com a confiança das pessoas, que é uma roda importante para fazer a economia girar também, né? A confiança do sujeito que vai manter o emprego, do empresário que vai poder investir no seu negócio e vai ter retorno a partir disso. Mas os dados concretos podem nos levar, extraído aí todo o otimismo inerente ao cargo e a necessidade de animar a plateia, há dados em volumes suficientes que nos imponham essa boa condenação de que o país estaria, então, fadado, condenado a crescer? Caio, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, acho que a gente tem que diferenciar entre os fatores que promovem o crescimento ao longo do tempo, né, e o ministro Paulo Guedes deu o exemplo de investimentos em infraestrutura vindos do setor privado, que são resultados dos programas de concessão, dos novos marcos legais que foram muito importantes e foram aprovados. Isso vai promover, vai ajudar a manter uma certa taxa de crescimento ao longo do tempo. Diferente do que nós esperamos que vá ser o crescimento da economia no curto prazo, no segundo semestre, especialmente no ano que vem, né? A economia vem crescendo esse ano, muito por conta da reabertura ainda da economia, né? A gente está vendo o setor de serviços puxar o crescimento econômico esse ano, porque está tirando o atraso dos anos de pandemia, né, 20 e 21, em que ficou muito restrita a produção de serviços e o consumo de serviços, né, mesmo com o dólar alto, mesmo com as passagens aéreas altas, a gente está vendo o turismo bastante movimentado, né, etc. Ou seja, as pessoas ainda estão, digamos, né, tirando o atraso do passado. E também tem outros fatores, né, o crescimento das commodities no mercado internacional que traz renda para o Brasil. Esse movimento todo tem gerado crescimento. Agora, quando eu olho para o segundo semestre e para o ano que vem, muito provavelmente a gente vai ver uma barrigada nesse crescimento, uma desaceleração. O Banco Central subiu os juros aqui, o mundo está entrando em período de desaceleração também, né? E aí é uma coisa mais conjuntural, a inflação subiu demais e é preciso pisar no freio da economia global para reequilibrar a pressão de preços e trazer a economia para uma normalidade. A gente está vindo de um superaquecimento, né? Eu acho que teve muito estímulo durante a pandemia 2021 aqui e lá fora. Esses estímulos geraram um superaquecimento da economia global e agora a gente precisa de uma ressaca, né? Precisa passar por um período de ajustes. Então eu vejo, sim, fatores que podem sustentar o crescimento brasileiro ao longo do tempo, ligados a reformas e mudanças estruturais, mas eu vejo também conjunturalmente uma barrigada no crescimento a partir do segundo semestre e principalmente no ano que vem para reequilibrar as pressões inflacionárias. Agora, Caio, para boa parte da população, especialmente aquela de menor renda, classe média também, evidentemente, né? Classe média alta também, a inflação continua sendo um problema dramático, além do desemprego, a inflação que corrói o dinheiro das pessoas que vão ao supermercado, ao sacolão, à feira, ao açougue, conseguem comprar cada vez menos com mais dinheiro. Ontem, a Priscila Asbeck, que já vai estar aqui com a gente, trouxe informações do Boletim Focus, diminuindo um pouquinho a projeção de inflação, embora continue um pouco alta, para um pouco acima de 7%. Né? A gente está chegando ao fim desse ciclo de um aparente descontrole da inflação. Vamos conseguir trazer isso para a normalidade a partir de quando? Ou aquilo que o governo federal está fazendo agora, de estimular a economia, de aumentar programa social, de oferecer vale para taxista, aumentar o preço do auxílio, aumentar o valor do preço do auxílio gás, isso tudo pode provocar um repique na inflação agora no segundo semestre, talvez no ano que vem, hein, Caio? Esse tema é um tema fundamental, porque a inflação subiu no mundo inteiro por consequência do que aconteceu durante a pandemia, né? Tanto por questões de oferta, né? Durante a pandemia nós tivemos
restrições na produção de muitos bens, restrição a acesso a insumos de produção. Isso deixou a oferta agregada, né, a oferta geral de bens, principalmente, limitada. E, por outro lado, governos, de forma geral, aqui no Brasil e no resto do mundo, colocando muito recurso na mão das famílias e das empresas para isso se transformar em consumo. Então, muita demanda de um lado, restrição de oferta do outro, gerou uma alta de preços bastante importante ao longo do tempo, né? Como é que você corrige isso? Tem que corrigir e atacar os dois lados. Do lado da oferta é a normalização da economia, né? As coisas voltando a funcionar, os fluxos de comércio voltando a funcionar, vai demorar um pouquinho mais do que o esperado, especialmente porque não foi só a pandemia, teve a guerra também, que gerou uma pressão adicional desse lado dos custos. E do lado da demanda, é preciso jogar um pouco de água na fervura. Os bancos centrais vêm subindo taxa de juros, subiram aqui, estão subindo aqui no Brasil, estão subindo em vários outros países centrais. A gente viu o Banco Central americano acelerando a alta de juros, justamente para dar aquela freada na demanda e reequilibrar oferta e demanda lá para frente. Eu acho que esse processo já começou nos mercados de bens, né? A gente vê preços de commodities, né? Gasolina, grãos, metais, agora caindo nos últimos 2 meses. Tudo que subiu no passado agora começou a corrigir. Isso vai ajudar a trazer a inflação para baixo ao longo do tempo. E mais adiante, quando esse processo de desaceleração da economia chegar também no mercado de trabalho e na capacidade de demanda, aí a inflação de serviços vem para baixo. Eu acho que a correção da inflação ela vai durar aí mais ou menos um ano e meio. Acho que a gente só vai ver inflação baixa lá no final do ano que vem. Mas uma coisa é importante, inflação não é nível de preço, inflação é variação de preço. Eu acho que as coisas vão parar de subir a um ritmo muito alto, né? E isso traz a variação dos preços, ou seja, a inflação para baixo, mas o nível de preços deve continuar elevado. Eu acho que a gente não vai ver alimentos, energia barata no ano que vem. O que a gente vai simplesmente ver é que os preços vão estabilizar num patamar alto, mas pelo menos não vão subir no mesmo ritmo. O Caio, a Priscila Asbeck quer te fazer uma pergunta também. Oi, Priscila. Bom dia, Colombo. Bom dia, Caio. Obrigada pela entrevista. Caio, queria fazer uma análise aqui, separando as análises econômicas que estão acontecendo nesse momento em 2 pontos, né? De um lado, tem uma minoria do mercado e também o governo dizendo que a arrecadação foi muito positiva, isso vai ser o suficiente para pagar as medidas, os gastos que estão sendo feitos nesse ano, que já somam cerca de 250 bilhões, segundo algumas estimativas. E aí o governo prevê que esse estímulo que vem para a economia vai fazer a economia ganhar atração, inclusive fazendo a economia superar as expectativas positivamente daqui para frente. Esse é um ponto, né? O governo, uma minoria do mercado que está otimista. O outro ponto é a maioria dos economistas, grandes bancos que estão projetando já que a economia pode, inclusive, ter um déficit nesse ano, ou seja, o saldo das contas públicas pode ficar negativo nesse ano, justamente por fruto dessas medidas que aumentam os gastos, que já estão aí nesses quase 250 bilhões de reais, aumentam o risco fiscal, batem no dólar, batem na inflação, e aí a economia aumenta o seu endividamento de cerca de 78% da relação dívida-PIB nesse ano para cerca de 84% ano que vem, fazem também essas projeções de déficit para esse ano. Eu queria saber em qual desses 2 extremos você se encaixa. Você acha que esses gastos eles podem trazer um impulso positivo para a economia? Ou você acha que não, você vai junto com a maioria dos economistas com quem eu tenho falado, que estão falando que o risco fiscal está aumentando muito, vai ser difícil de segurar isso mais à frente? Oi, Priscila. Olha, eu acho que a gente tem que analisar do ponto de vista da sustentabilidade desses gastos, né? Quando que funciona o governo gastar mais para estimular a economia? Quando esses gastos eles são sustentáveis, ou seja, você tem capacidade de manter esses gastos ao longo do tempo sem gerar aumento do endividamento. Você tem recursos para fazer essa expansão de gastos. Teoricamente, o que está acontecendo agora seria nesse sentido, porque teve uma arrecadação maior do que o esperado e essa arrecadação está sendo traduzida em uma transferência temporária de renda para as famílias. Mas aí a gente tem 2 problemas. Primeiro, que veio uma arrecadação maior, mas o governo ainda tem contas muito apertadas e um endividamento muito alto, né? Então, na verdade, não tem uma sobra de arrecadação. A gente está com uma situação fiscal um pouco melhor do que o esperado, mas ainda uma situação fiscal apertada. Segundo,
será que esses gastos vão ser mesmo temporários ou essas pressões vão se traduzir em mais gastos ao longo do tempo? Elas vão acabar se tornando permanentes. A gente tem sinais aí vindo de diversos lados da disputa eleitoral, praticamente todos eles, dizendo que, olha, boa parte desses aumentos devem se tornar permanentes. Isso significa o seguinte, a gente está financiando com dívida. Financiar com dívida acaba trazendo riscos lá para frente, e riscos lá para frente se traduzem numa taxa de câmbio mais depreciada agora. A gente está vendo, nos últimos 2 meses, o real foi uma das piores moedas no mundo emergente, e taxas de juros mais altas. A gente vê nos mercados futuros os juros subindo cada vez mais, ou seja, câmbio depreciado e juro mais alto acaba jogando contra, e anulando o efeito positivo dessa transferência de renda. Então, eu acho que é preciso olhar para a capacidade de consumo das famílias. A gente está num momento difícil, né? A pergunta do Colombo anterior foi bem no ponto, né? A inflação mais alta corrói capacidade de renda, mas essa recuperação de renda tem que ser sustentável. Porque se não for sustentável, a gente já conhece essa história, né? Já viu no Brasil no passado, está vendo em países vizinhos hoje, né? Transfere renda, os preços sobem e o aumento de preço acaba corroendo essa transferência de renda que foi feita. Então, a chave dessa análise aqui é a palavra sustentabilidade. É sustentável? Nós temos recursos para fazer isso? Infelizmente, hoje o Brasil tem uma situação fiscal apertada e não permite um aumento de despesas permanente tão substancial. Caio Megali, que foi diretor da Secretaria Especial da Fazenda no Ministério da Economia e é o economista-chefe da XP. Caio, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez. Bom trabalho, bom dia, até a próxima. Obrigado, Colombo, obrigado, Priscila, um prazer estar com vocês. Estamos aqui sempre à disposição. Bom dia a todos. Bom dia.